No evangelho de ontem, nós vimos no episódio do centurião a necessidade da fé para receber a salvação. Hoje, neste evangelho, nós deparamos que o dom de Deus é um dom gratuito. É um dom que parte do coração dele, de Deus, em direção à criatura humana. A expressão do povo era de medo. Aliás, não é comum ver um defunto se levantar do seu caixão. Mas, diante daquele fato, diante daquele acontecimento, o povo exclamou: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. É o Deus das alturas que vem até o nosso habitar, até o nosso dia a dia, até o nosso cotidiano. E ali Ele realiza sinais de uma vida que vai além dessa. O episódio de hoje, da ressurreição desse jovem, sinaliza a ressurreição de Jesus. A presença de Jesus já inaugura um tempo novo, já inaugura os acontecimentos de uma humanidade nova, de uma humanidade ressurgida, restaurada. E os sinais que acompanham Jesus são nessa direção. Deus está no nosso meio. Existe esperança para nós. Enquanto para os que não creem não existe esperança. Existe esta vida e morreu, acabou tudo. Mas para o cristão existe esperança. Existe a possibilidade de uma vida nova. Existe uma vida nova, não a possibilidade. E Jesus vem justamente demonstrar isso. A presença dele sinaliza pelos seus atos, pelos sinais, esse novo tempo, a qual a comunidade, a igreja, o povo dele é chamado a refletir. Jesus não fez milagres apenas para espetáculo. Jesus não fez milagres apenas para demonstrar o seu poder de realizar sinais. Também, porque se Deus está no meio de nós, a possibilidade de vida nova está presente. E para falar da sua ressurreição, sem sinalizar o que é uma ressurreição, Jesus faz com que isso aconteça, porque Ele é a ressurreição. Nós vamos encontrar isso diante do túmulo de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem vive e crê em mim não morrerá jamais. Esta certeza é que movimenta o coração do cristão. Esta certeza é que nos faz ser igreja, que nos faz ser um povo de fé. Um povo que não caminha às escuras. Um povo que não sabe para onde vai. Um povo que não tem esperança. Sim, nós temos esperança, nós sabemos para onde vamos, nós sabemos quem é Deus, e por isso cremos nele. E os sinais que ele realiza em favor do seu povo, revela justamente isso, que Deus veio visitar o seu povo. Quantas visitas de Deus você já teve na sua vida? Quantas vezes Deus passou e você disse, graças a Deus? É só pensar um pouco, como batizado, como cristão, em quantas situações Deus já passou pela sua vida. E Deus está no meio de nós. Ele caminha conosco, porque somos os seus filhos. E mais ainda, a vinda de Jesus, através do batismo, nos uniu, nos ligou ao seu corpo. Por isso a igreja é um corpo. É uma unidade, assim como o nosso corpo. Nosso corpo, nós temos cabeça, nós temos braços, nós temos pernas, temos músculos, temos
órgãos, um diferente do outro, mas todos eles trabalham para a mesma finalidade: constituir esse corpo, manter esse corpo de pé, manter este corpo vivo e revelar ao mundo essa identidade. Assim é o cristão também. O cristão, a igreja cristã, ela revela ao mundo a sua unidade com Cristo, porque Cristo morreu por ela, Cristo a ressurgiu, Cristo a restaurou pelo poder da sua palavra. Por isso que a palavra de Deus, ela vem aos nossos ouvidos e deve penetrar no mais profundo do nosso ser, dos nossos sentidos, até atingir a nossa alma, para que nós possamos dar essa resposta de fé. E assim podemos experimentar uma vida nova na fé. Jesus é o Consolador. Ele é o restaurador da nova humanidade, daquele desejo profundo do coração do homem pela vida. Como nós temos sede de vida, e as pessoas buscam a vida, até pensam uma forma de perpetuar essa vida, de não morrer mais, mas só não morre mais quem ressurgiu como Cristo. Por isso a nossa esperança é nesta ressurreição, para a vida eterna. Porque a vida neste mundo, ela tem um tempo, ela tem um percurso. Jesus não ressuscitou todos os mortos, ressuscitou alguns, para sinalizar a sua ressurreição e a ressurreição final que nós aguardamos. É essa expectativa que Ele colocou no nosso coração, é esta certeza. Ele sinalizou a ressurreição e o Senhor quer nos ressurgir para a vida eterna, não para esse mundo. Como foi de Lázaro, Lázaro foi ressuscitado e depois morreu de novo. Depois morreu, foi sepultado e está aguardando a vinda de nosso Senhor. Então os sinais que Jesus realiza nos remete a Deus, nos remete à fé, nos dá esperança, nos dá certeza de que não estamos caminhando às escuras, mas estamos caminhando com Deus. Deus está no meio de nós, Deus visita o seu povo. Até na Eucaristia, antes do prefácio, o padre faz aquela pergunta: o Senhor esteja convosco? Ele está no meio de nós, o Senhor caminha conosco. E por isso nós somos um corpo, como o apóstolo, na leitura que nós ouvimos, vem falar desse corpo. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Todo batizado, ele está inserido no Cristo, ele está unido no Cristo. Por isso que o batismo, ele faz justamente isso, ele nos insere no corpo de Cristo. Nós somos mergulhados em Deus, nós somos colocados, assinalados como aqueles que Deus veio para salvar. E por isso nós não pertencemos a outro corpo, senão ao corpo de Cristo. E o cristão precisa tomar consciência disso, porque as minhas atitudes, as minhas palavras refletem o corpo de Cristo. E eu não posso dar ao corpo um outro sentido que ele já contém. Assim como eu não posso modificar o meu corpo para dar uma outra impressão, porque senão eu fico mascarado, senão eu fico desfigurado. E um corpo desfigurado, a gente não vê nele a sua inteireza, mas vê apenas uma casca. Não, o cristão, ele tem uma identidade, ele faz parte de um corpo, de um organismo vivo, que é a sua igreja. E assim, o apóstolo continua falando desta igreja, que ela é composta de muitos, de muitos judeus, gregos, escravos, livres, todos os que aderiram à fé foram batizados no mesmo Espírito. Aí está a chave, meus irmãos, de nós estarmos na igreja
verdadeira de Cristo ou não. Porque o Espírito, sendo um só, ele não inspira um outro modo de crer, senão o único modo de crer. Por isso que a igreja é chamada de una, santa, católica e apostólica, porque ela tem um conteúdo único de fé, inalterável, que vem caminhando desde a revelação de Deus no Antigo Testamento, na pessoa de Jesus e até hoje. Ela caminha nessa verdade da revelação, porque ela se deixa conduzir pelo Espírito. E o cristão que se deixa conduzir pelo Espírito, ele vai encontrar esta mesma resposta da igreja para o mundo no Espírito, porque o Espírito não se contradiz. E olha que nós temos muitas igrejas, aliás, comunidades de fé, com pensamentos diferentes, com ritos diferentes, com teologias diferentes. E quando a igreja chama os cristãos a fazer comunhão, a fazer o ecumenismo, que não é junção de tudo como uma panela onde eu coloco tudo, mas é um buscar o Espírito para juntos professar uma só fé. Porque o homem pode desviar, pode alterar a doutrina. Aí surgem todas aquelas questões de rebelião, de divisão e tantas coisas mais que ferem a identidade do corpo de Cristo. Se nascemos de um só Espírito, obedeçamos o Espírito e não sigamos as paixões do nosso coração. Isso traz muita confusão. Uma pessoa que não sabe ouvir o Espírito acaba seguindo o seu próprio Espírito e não o Espírito Santo. E aí vem as divisões, e aí vem todas as outras formas de rebelião contra a fé, contra a igreja. E assim vão formando outros grupos, outras comunidades eclesiais. A igreja está buscando esta unidade no Espírito. E dentro da igreja, como o apóstolo coloca, existem aqueles membros, né? Como o corpo tem os membros, a igreja também tem vários membros, várias pessoas com dons, com capacidades, com potencialidade. Em vista do quê? Como ele relata aqui para nós, vós todos juntos sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros desse corpo. E na igreja Deus pôs em primeiro lugar os apóstolos, que no livro do Apocalipse aparece os 12 apóstolos como os 12 fundamentos do templo. O templo é o corpo de Cristo, a igreja. Eles receberam de Jesus o ministério de fazer o anúncio da salvação às nações. Eles receberam todo o conteúdo da fé e eles transmitiram. E a igreja ela é construída sobre os apóstolos, sobre a profissão de fé dos apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Quem são os profetas? São aqueles que falam em nome de Deus o que Deus mandou falar. Quero deixar isso muito bem claro. O profeta não fala do que ele acha, do que ele pensa, do que ele imagina. Ele fala daquilo que foi revelado. Ele comunica o que Deus mandou comunicar. Por isso, um profeta na igreja não é aquele que fala o que ele acha que deve falar, ou que acha que a igreja deve ser, ou que acha que Deus deve ser. Ele tem que ouvir a Deus, ouvir o Espírito. O que o Espírito diz à igreja, o que a igreja, na sua sã doutrina, prega. Eu não posso pregar o que eu acho, o que eu penso. Como profeta, como anunciador, eu tenho que pregar aquilo que eu recebi dos apóstolos, essa fé. E que a igreja, nesses 2000 anos, veio trazendo íntegra e perfeitamente. Dentro de realidades concretas que nós vivemos. Porque a igreja não está presente só num lugar, ela está presente em várias culturas, em várias nações,
com pessoas diferentes, com culturas diferentes, mas o seu conteúdo de fé é o mesmo para todos. Embora as expressões sejam diferentes, mas o conteúdo é o mesmo, a fonte é o mesmo, a doutrina é a mesma. Aí está a beleza do corpo de Cristo. E a igreja tem buscado isso com todas as outras comunidades cristãs, a fazer essa unidade no mesmo Espírito. Ora, se nascemos do mesmo Espírito, por que estamos divididos? Então vamos refletir juntos e na escuta do Espírito retomar a unidade da fé, porque formamos o corpo de Cristo. Em terceiro lugar, os que têm o dom e a missão de ensinar, e depois outras pessoas com dons diversos, a saber, dons de milagres, dons de curas, dons para obras de misericórdia, dons de governo e direção, dom de línguas. Eu não posso ser aquilo que não me foi dado a capacidade. Eu acho que todo cristão precisa entender isso. Nem todos têm o mesmo dom. Até o apóstolo discorre depois: acaso todos são apóstolos, todos são profetas, todos ensinam, todos realizam milagres, todos têm o dom das curas, todos falam em línguas, todos as interpretam? Não. Mas em vista do que o Espírito Santo derrama os seus dons? Para a edificação do corpo de Cristo. Nós precisamos dos profetas, precisamos de quem tem o dom de governo, sim, precisamos de gente que sabe ensinar, precisamos, e que bom que cada um descubra o seu dom. Precisamos de quem dedique ao serviço da caridade, sim, precisamos, e tantos outros dons, porque a lista não termina aqui. E quanto é bom, e como é bom cada um descobrir o seu dom, a sua capacidade, a sua potência dentro da igreja. Em vista da unidade do corpo, em vista da manifestação do corpo de Cristo. Como é bom uma comunidade quando ela caminha unida, quando ela realmente trabalha para a finalidade da sua existência. Que bom que cada membro da igreja, que cada membro da comunidade saiba do seu dom e da utilidade dele para o bem de todos. Chega de inveja, chega de comparação, chega de qualquer outro tipo de murmuração ou de não aceitação do seu próprio dom. Assuma aquilo que você é. Descubra em Deus a potência que existe em você e põe ela em exercício. Porque Deus sabe da necessidade do seu corpo e vai conduzir cada um a produzir esse fruto, a produzir essa graça para o bem do corpo. Se o fígado pensasse que só ele é responsável por todo o corpo, né, ele se tornaria um egoísta. Ele estaria saindo fora do corpo, mas o fígado sabe que ele ajuda o corpo a ser ele juntamente com o pulmão, com o coração, com o cérebro e todos os outros órgãos, ele ajuda a dar essa visão do corpo. Como é bonito pensarmos nisso. Paulo toma um exemplo muito bonito, que é o corpo humano, para falar do corpo de Cristo, do funcionamento do corpo de Cristo. Não é um corpo sem cabeça, é um corpo que tem cabeça. Um corpo sem cabeça, né, bate aqui, bate lá, não vai a lugar nenhum. Mas um corpo que tem cabeça, um corpo que tem funções bem definidas, um corpo que sabe o que ele representa, sabe o que ele contém em si, o Espírito Santo. Fomos gerados pelo Espírito, somos conduzidos pelo Espírito, e o próprio Espírito vai dando os dons em vista da edificação do corpo de Cristo. O Santo Padre, lá estando no Líbano, chama as igrejas daquele país à unidade, chama as igrejas a dialogarem, a se entenderem e a serem amigos uns dos outros, a sermos irmãos verdadeiramente em Cristo Jesus, pelo poder do seu Espírito.